Vou inicialmente cumprimentar aqui o doutor Luiz Edmundo Marreu Inti, de quem eu tive o privilégio de ser estagiário de Direito no ano 1979, 1980. Eu só não posso dizer assim que tudo que eu sei aprendi com ele, porque eu não posso transferir a ele a culpa pelos meus erros praticados, assim, por minha exclusiva responsabilidade. Mas realmente foi aí um começo de vida profissional muito importante e muito me auxiliou e inspirou até o presente. E fiquei muito feliz depois de tanto tempo, estarmos na mesma carreira e continuo aí aprendendo e seguindo os seus passos. Muito obrigado. Muito obrigado. Cumprimento também o doutor Rafael Salvador, aí, professor de todos nós, amigo, querido, exemplo para todos os juízes e todos os juristas, de que, independentemente de carreira e de idade, o direito está acima de tudo, e ele, apesar de ter se aposentado, continua com o mesmo vigor aí de juiz substituto, sempre curioso quanto ao direito e inspirando a todos nós, e um exemplo aí, não só como jurista, mas também como esportista, como pessoa amiga, e realmente querido de todos nós. Cumprimento a doutora Luciana pelo convite que me fez, e quando eu vejo uma palestra assim, tão bem organizada, tão bem arrumada, eu lembro de uma campanha publicitária que existiu nos anos 90, feita por um banco, e que havia pequenos trechos de 3 minutos que passaram durante anos na televisão, que dizia assim, gente que faz, e contava lá a história de brasileiros, que isoladamente, sozinhos, apesar das adversidades da vida, eles conseguiam realizar alguma coisa. E realmente é isso que nós estamos vendo. Um trabalho tremendo, nós conversamos por telefone, recebi pelo menos 3, 4 e-mails, e imagino o que ela fez aí para poder conciliar todos nós aqui, as agendas, e conseguir colocar tanta gente, não só aqui em caráter presencial, mas também via online, que é o mais importante hoje, diante das dificuldades de deslocamento e assim por diante. Então, realmente, um grande trabalho. Agradeço demais essa oportunidade de poder comparecer. Cumprimento aqui o desembargador Ivan Sartori, conhecido de todos nós, e que realmente é um dos desembargadores mais influentes e eminentes, um formador de opinião, que tem um papel brilhante aí no órgão especial, nessa nova formação do órgão especial, que é um órgão mesclado, uma parte eleita, uma parte que preserva ainda a antiguidade do Tribunal de Justiça, e realmente foi fundamental a sua presença nesses 4 anos, tanto que são 4 anos, que foi tão importante que ele foi reconduzido pelos desembargadores, e, sem dúvida alguma, deixa ali a inspiração também aos novos juízes, também aqueles que já integram nessa maneira dele. É também uma pessoa que posso dizer, gente que faz, porque é aquele que primeiro se oferece para os trabalhos, para as comissões, está sempre disposto, e realmente é aí um exemplo para todos os magistrados e importantíssimo, para a Justiça, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo e para o Brasil. Como ele disse aí, está sempre viajando, falando, levando esse conhecimento que nós temos aqui, a experiência avassaladora do Estado de São Paulo para o resto do país, que aprende com a rapidez com que nós temos que aprender as coisas. Desembargador Vinícius, com quem eu tenho grande satisfação, fiquei muito feliz que hoje nós dividimos aí, dentre as muitas atribuições do presidente do Tribunal de Justiça, nós dividimos uma parcela dessas atribuições, e ele assumiu a parte dos precatórios, que realmente foi uma questão bastante preocupante, e está ali se desdobrando. Eu sei que ele pensa nisso 24 horas por dia, e porque São Paulo, como eu disse, é um gigante e tem situações totalmente diferentes do resto do Brasil. Outro dia que Mato Grosso tem 3 mil precatórios, enquanto ele tem 230 mil precatórios, E tem precatório, como ele me disse, que tem 1.600 litisconsortes. Então, isso aí é uma proporção, Dá vontade de ir lá para o Mato Grosso, pegar tudo na mão e resolver o problema. E eu confio muito no trabalho que ele está realizando,
porque, apesar dos pesares, aí nós vamos ver que eu acho que nós temos que saber fazer uma lei ser boa. Né? Toda lei nasceu para ser boa, não para ser ruim. Isso vai depender muito do juiz. O juiz é que faz a boa ou a má aplicação de uma lei. Não é? E estou confiante nesse trabalho dele, confio plenamente nele e sei bem a história que ele tem, a experiência que ele tem até agora. Cumprimento também o doutor Eduardo Maneira, que vai participar, que eu sei que é um eminente professor, bem como aqui o doutor Inocente, que é nosso cliente lá, talvez um dos maiores conhecedores aí dessa questão de precatórios e dívida pública, e claro que todo razoável, toda peça sempre é uma lição importante que ele traz para nós ali e para a reflexão de todo o Poder Judiciário. Muito bem. Eu sempre digo, ainda esqueci de cumprimentar rapidamente meu colega Fausto, com quem agora compartilho aí, graças a Deus, há cerca de um mês, o trabalho lá do jurisdicional, que é um trabalho enorme, e convido, além dos presentes aqui, cumprimento também a todos os assistentes jurídicos, tão importantes hoje, na vida dos desembargadores, dos substitutos de segundo grau, que são totalmente indispensáveis, até para trazer aos desembargadores, dentro dos seus gabinetes, um debate fundamental. Esse debate ele vai se prolongar para as câmaras, para o órgão especial e assim por diante. Quer dizer, eles trazem aí uma nova visão, aumentando aí o campo de conhecimento dos desembargadores. Homenageio a todos os assistentes aí, na pessoa da assistente Maria Cláudia Scheibe, aqui presente, que é assistente do presidente do Tribunal de Justiça e também tem colaborado demais comigo, o doutor Fausto, lá na presidência. Muito bem. Eu sempre digo que o fracasso do Poder Judiciário está na fase da execução, em todas as áreas, em todos os sentidos. Na parte criminal, todos nós conhecemos aí a lástima que são os presídios, a situação em que os presos se encontram, não há nenhum tipo de trabalho para recuperação, para dar condições de uma vida fora da criminalidade. Na esfera trabalhista, também nós temos conhecimento que mais de 80% das novas empresas que são constituídas não aguentam 2 anos de vida, deixando aí um grande passivo, muitas pessoas que precisam receber e buscar os seus créditos trabalhistas. Na área civil, quem é do direito privado como eu sabe aí que, apesar de Bacenjude e outros meios, são totalmente ineficazes aí, porque há um verdadeiro complô aí de maus pagadores para que não se localizem os bens e assim por diante. Se fala, inclusive, em firmas que administram o dinheiro de outras firmas para que não se consiga localizar no Bacenjude qualquer tipo de importância, E nem de banco a gente consegue bloquear mais dinheiro no Bacenjude, como se os bancos não tivessem um capital enorme, por isso que estão funcionando aí. E, infelizmente, não é diferente também na área pública, quando se trata de débitos, de dívidas, por quantia certa, de responsabilidade da administração direta e indireta. Tá? O trabalho que nós realizamos lá na presidência é um trabalho relacionado à execução dos precatórios, além de outras coisas, evidentemente. E em 4 de janeiro, quando assumimos ali, a situação era a existência mais ou menos de 9.000 processos de responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça e grande parte desses processos relativos a sequestro de rendas. Nós temos lá na presidência 4 tipos de pedidos de sequestro de rendas. 4 tipos que mais se reproduzem. O primeiro deles, só para falar rapidamente do nosso dia a dia, é o que nós chamamos lá, e isso no órgão especial tem um vocabulário totalmente diferente, Existe um jargão específico do órgão especial, até os novos desembargadores que passam a compor não entendem no começo muito bem o que está falando ali, porque acabou virando uma terminologia. Porque essa atividade do presidente, do sequestro, é exclusiva dele, da qual participa o órgão, quando há algum recurso ou mandado de segurança relacionado a essa atividade própria do presidente do Tribunal de Justiça. Então, nós temos um tipo de sequestro, de pedido de sequestro, que nós chamamos lá de 33 contra 30. O que é isso? É um crédito, da moratória do artigo 33,
comparação com o crédito da emenda 30, que é o artigo 78. Então, é um caso, por exemplo, em que alguém que é credor da moratória do artigo 33, que descobre que alguém da moratória do artigo 78 recebeu antes dele. Então, o que você acabou entendendo era assim, que apesar de serem moratórias distintas, não é? Uma referente aos débitos anteriores à Constituição e outra aos posteriores à Constituição, que primeiro tem que se pagar os que eram do artigo 33, não é? Então, esse é o entendimento que o órgão consolidou e também o Superior Tribunal de Justiça. Então, quando se descobre lá que alguém recebeu antes da outra moratória, então o que acontecia? Qual que era o entendimento do tribunal? Nesse caso, pagava-se integralmente o crédito do artigo 33. Tá? O outro pedido que nós temos lá é já da emenda 78. Primeiro, na modalidade preterição. Um exemplo que foi citado pelo desembargador Sartori é o tal do BID. O que é essa questão do BID? O município de São Paulo precisou fazer a canalização, uma obra grande de canalização aqui. E ela precisava ter as escrituras dos imóveis para poder implementar essa grande obra de caráter social. Ela conseguiu um financiamento enorme no Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID é um banco de caráter social. E o que eles fizeram diante da necessidade de ter essa obra, de ter as escrituras? Eles pegaram dinheiro, não é, que seria aplicado na execução das obras e pagaram as pessoas que foram apropriadas. Então, aqueles que estavam esperando ali, não é, disseram assim, houve uma preterição. E aí foi uma discussão muito grande, e no fim, o órgão acabou entendendo, não é, pelo menos a sua maioria, que aquele pagamento, ainda que tenha vindo com dinheiro específico, etc., do banco, caracterizou uma preterição, então se dá também o sequestro por conta disso. Mas o entendimento que vigorava é o seguinte, é que nesse caso só se paga a parcela que é devida naquela época, não a dívida toda. Então a quinta parcela, a sexta parcela e assim por diante. O outro caso que nós temos lá é o 78, parágrafo 4º, que é o do inadimplemento da parcela. Isso tem bastante também. Não é? A emenda 30 possibilitou o sequestro pelo não cumprimento do pagamento das parcelas na época certa. Então, seria o outro pedido. E o outro pedido que nós temos lá, que assim, os mais comuns, seria o sequestro humanitário. Como já foi dito aqui pelos dois expositores anteriores, é uma criação jurisprudencial, não tem previsão legal expressa, mas tem fundamento, sim, no artigo 5º da Constituição Federal, por força do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o que nós temos lá? Uma quantidade enorme de pessoas com créditos de natureza alimentícia, não é? E que, por força de uma injustiça praticada pela emenda 30, que garantiu o sequestro por não pagamento unicamente para os créditos não alimentares, não é? Ficaram relegados ao segundo plano. Os municípios, para não sofrerem, o Estado, para não sofrer o sequestro, em razão dos débitos não alimentares, deixaram de pagar os alimentares. E eles foram sobrando, não é? E evidentemente, com o tempo passando, as pessoas foram ficando mais idosas e começaram a ter mais problemas de saúde e precisaram, então, de uma solução que foi espetacularmente e corajosamente resolvida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, tá? Que é exatamente isso, sequestro. O que houve de problema lá, para mim, a visão que eu tive, não é, nesse primeiro contato que eu tive com esses processos, é que não haviam critérios pré-estabelecidos quanto a maneira, as doenças que caracterizariam, não é, a hipótese de sequestro humanitário e também quanto ao valor, tá? Existe lá, a Fazenda do Estado, eu ficava até revoltado às vezes, ele dizia assim, um procurador lá, percebia que já estava no máximo aí da sua tolerância, ele dizia assim, que estão dando sequestro até para unha encravada, dizia ele, escrevia isso. Não é? Uma das providências do presidente Viana foi exatamente essa, estabelecer alguns critérios. O primeiro foi a aplicação
das hipóteses daquela prevista na lei que garante a isenção de imposto de renda. Então, a doença grave, até isso foi acolhido agora pelo CNJ, doença grave para nós são aquele rol previsto no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713/88. Então, Alzheimer e cardiopatia grave, etc., tem um rol. Então, nós pensamos lá, bom, se o imposto de renda reconhece que quem tem esses males deve ser isento, então nós consideramos isso como doença grave, não é? Então deixamos de lado unha encravada, torção no joelho e assim por diante. Não é? Então foi isso um primeiro critério. E o segundo critério, que também era um reclamo muito grande, como foi observado pelo desembargador Sartori, era quanto ao valor. Porque o que se fazia, isso o órgão não chegou a discutir bastante essa questão, eles só entenderam o seguinte: a doença cabe o sequestro humanitário, mas deixou de estabelecer algumas minúcias, como, por exemplo, quanto ao valor. Não é? Eu não vi esse processo, mas me falaram que, no caso de uma senhora, teria sequestrado uma quantia mais ou menos de 10 milhões de reais, que era um crédito dela. Mas, eventualmente, essa doença dela não precisasse os 10 milhões de reais para ser atendida. Não é? E outros casos assim. Aí os senhores podem até perguntar, mas, puxa vida, se o dinheiro é da pessoa, qual que é o problema de sequestrar? Não é? É devido por ela mesma. O grande problema é que eu nem imaginava. É que, como disse o doutor Vinícius, para cada sequestro que era realizado ali, de natureza humanitária, ou por preterição, ou assim por diante, no final do ano, quando se ia fazer o depósito devido pelos municípios do Estado, eles abatiam aqueles valores. Então, o sequestro, da forma como vinha sendo feita, não é? Desde a Constituição de 1934, como os senhores viram ontem aí, é injusto também. Por quê? É uma forma de preterição. A pessoa diz assim: descobri que meu vizinho recebeu antes de mim, então por isso eu também vou passar na frente de um monte de gente. E aquele que não tem um bom advogado, não é? Uma boa orientação, acabava ficando eternamente naquela fila que para ele nunca saía do lugar. Para os senhores terem uma ideia, no mês passado, só para ter um exemplo, em 5 guias que eu assinei liberando quantias sequestradas, para 5 pessoas. Foram outras, muitas outras. Só para 5 pessoas eu liberei no mês passado, de julho, 39.693.226,38. Uma pessoa recebeu 23 milhões e mais 3 milhões. Quantas pessoas que têm 3, 4, 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais deixaram de receber por conta disso? É errado? Lógico que não é. Esse novo sequestro, não é? Que é trazido pela nova lei, eu acho muito mais justo. Porque no caso de preterição, e aí o nosso trabalho, eu e o Dr. Vinícius, é totalmente interligado. Nosso trabalho é conjunto de conversar, se não todo dia, mas toda semana, não é? Eu só estou do lado de cá, não é? Aguardando ele falar para mim assim: não depositaram. Aí eu vou poder usar não é? Toda a minha satisfação e poder buscar. Por quê? Porque agora, na nova sistemática, não é? Eu comecei a vislumbrar uma possibilidade de se reparar uma injustiça cometida com os pequenos credores, do IPESP, as professoras, etc. Uma coisa engraçada, nesse período que eu fiquei aqui, eu conheci uma boa parte da população idosa do nosso estado de São Paulo. Então, desde o dia 4 de janeiro, não é, isso aí, as pessoas começaram a ir lá. Porque os idosos, eles deveriam, e isso era uma injustiça, como eu disse, ter recebido há muito tempo, não é? Chegou num ponto que eu até um dia cometi até um engano, assim, uma gafe, né? Eu saí no corredor, que eu ia na sala da presidência, e eu vi uma senhora de 90 anos no corredor. Eu cheguei para ela, né, imaginando que já era um precatório, falei assim: o que a senhora precisa? Ela falou assim: eu preciso de um marido. Eu falei: então, teu marido, isso aqui não é comigo. Eu já estava até abordando os idosos que eu encontrava, porque eu já achava que iam lá, não é? E também, não só os idosos, que é muito mais grave,
também os doentes, não é? Um dia desses, veio uma família que tinha 5 pessoas, todos tinham problema. Um era cego, outro não tinha um dedo, outro tinha um problema cardíaco. Isso aí desfilou ali, naquela salinha que eu trabalho, e me dá eu que não sou do direito público, me deu assim um estímulo para pensar. Alguma coisa tem que mudar, porque aquele sistema simplesmente, não é, voltar ao que era anteriormente, também não é uma solução. Por isso, e até uma situação interessante, porque o presidente, que é realmente quem decide as questões ali, ele monocraticamente, ele não pode declarar uma inconstitucionalidade da lei, da Constituição. Ele não pode isso monocraticamente, porque tem a súmula vinculante 10. Existe uma reserva de plenário. O órgão especial, sim. O órgão especial, sim. Mas o presidente não. Ao presidente, no cumprimento, né, na execução dos precatórios, cabe observar, uma vez que não podemos dizer que se trata de flagrantes, ilegalidades, inconstitucionalidades, porque lá no Supremo está, não é? Em relação então não é uma coisa assim que fala assim, totalmente absurda, que eu possa descumprir. O presidente, ele tem que cumprir. Não é? Ele vai ter que cumprir a Constituição e tem que cumprir as disposições constitucionais transitórias. O órgão especial, sim, é que pode, eventualmente, fazer a reparação, né, com relação a essa questão. Não é? E a nossa esperança é exatamente essa. Só para os senhores terem um exemplo, existe lá uma questão, sabe que o ano passado o ministro Gilmar, que na verdade é o grande responsável talvez por essa emenda, né? Ele se empenhou na aprovação dessa emenda, poderia ter colaborado mais para a sua elaboração, não é? E porque ele dizia já nos seus votos, tem muitos votos que ele fala, existe uma dívida que é impagável, os municípios não vão pagar isso, o Estado não vai pagar isso, então tem que ter uma solução, não é? Mas no final já da gestão dele, começou já a mudar de lado, porque a questão da intervenção dos municípios e do Estado é muito grave, que na verdade, na prática, virou uma ficção, não é? Porque o Supremo vinha aquela teoria assim, não houve um dolo, uma intenção de não pagar. O STJ diz assim, mas como? Se o prefeito, que é o prefeito, não paga, imagina um interventor que nem legitimidade tem porque não foi eleito, não é? Como é que vai pagar essa dívida? Então acabaram saindo por essas tangências, e na verdade era só o órgão especial que estava ali, reconhecendo a ilegalidade do descumprimento, e encaminhando lá para o governador, não é? E para que se cumprisse, para que houvesse a intervenção, que todos nós não sabemos que não acontecia, né, no dia a dia, não é? E falaram que talvez tenha tido uma aí em Guarulhos, não sei quantos séculos atrás. Então, na verdade, isso. E o ministro Gilmar Mendes, agora no finalzinho da gestão, o que ele fez? Ele intimou 6 estados, entre eles São Paulo, que são Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo, para que justificassem o não pagamento, e mais que isso, que apresentasse um plano de pagamento de precatórios. O Estado de São Paulo, e eu vou ler aqui um trechinho que eu acho interessante, eu falo assim, com relação à emenda, para a gente tentar ver o que nós podemos fazer para aproveitar essa brecha, essa possibilidade, não é? De torná-la, de alguma maneira, útil à população e aos credores. O Estado de São Paulo, na sua defesa, assinada pelo governador Goldman, que apesar de ser duro para dar o dinheiro do aumento do nosso funcionário, é um homem sério, um homem digno, então a gente tem que imaginar que o que ele escreveu aqui é verdade. Então diz assim, na sua informação. E aí, os governos do Estado de São Paulo estão de olho aqui no Dr. Vinícius, por essa razão. Ele diz assim, que com essas medidas da emenda constitucional, não é, que o São Paulo está depositando metade na conta da ordem cronológica e a outra metade ele optou pela ordem crescente. Ele diz assim, que com tais medidas o Estado de São Paulo pretende atender, neste primeiro ano de regime especial, significativa parcela de credores, estimando-se que, com os
recursos vinculados ao pagamento em ordem crescente de valor, aos quais somam-se os recursos vinculados ao pagamento em ordem cronológica. Por que o Estado de São Paulo pensa? Bom, preferencialmente se paga aqui os alimentares. Se eu coloco ordem crescente, do outro lado, quem vai receber primeiro? Os que têm menos, que normalmente também são alimentares, professoras, pensionistas e assim por diante. Então, o que eles calculam? No cálculo deles, o Estado de São Paulo, por aquilo que eles estão depositando. É possível, né, eles acham que é possível, nesse primeiro ano, a liquidação de 23,47% do total de precatórios. Desses precatórios pequenos, não é? Não pequeno valor, menores. E também aqueles referentes alimentares. De nada menos do que 90.255 credores. Isto porque, em razão do grande volume de credores com pequenos valores, o pagamento do valor integral a estes, no lugar do leilão, se reveste em maior caráter de equidade. Isso justificando por que optaram aqui pelo valor crescente. Aqui, é importante também aqui, convém ressaltar que, se persistisse a sistemática vigente antes da emenda constitucional 62, estima-se que no ano 2010, com os recursos disponíveis, o Estado de São Paulo conseguiria quitar não mais do que 200 precatórios alimentares, de aproximadamente 5 mil credores, pois teria que comprometer parcela significativa dos recursos disponíveis com o pagamento de cerca de 5 mil precatórios não alimentares de aproximadamente 5 mil credores, determinado pela emenda constitucional número 30. Então, se, eventualmente, não é? E aí eu confesso uma coisa, que mais aterrissador para mim do que a emenda 62, não é? No bom sentido, é a decisão aqui do doutor Ivan Sartori, não é? Que realmente convenceu o órgão especial, como ele disse, existem apenas 3 divergências, que não é que são divergências, que simplesmente entende que não é oportuno ainda discutir a emenda 62. Não é? E também não há como alguém que sabe um pouco de direito, não é? De não se convencer dos argumentos do desembargador Ivan Sartori. A minha preocupação é uma só, não é? É como é a realidade hoje sem emenda 62. Diante dos avanços que nós já conquistamos aqui. O doutor Vinícius já está na iminência ali de começar a efetuar os pagamentos. Porque se realmente essa decisão vem, né, a predominar, dizendo assim, olha, a emenda 62 não existe no Estado de São Paulo, aí vem as dúvidas. E os valores que estão depositados lá, devolve para os municípios, para o Estado? Nós voltamos para a emenda 30, não é? Os alimentares não se pagam mais, então nós vamos sequestrar só os que é devido às empresas, empreiteiros ou alimentares. Então existe aí uma série de dúvidas, e infelizmente o doutor Sartori saiu agora do órgão especial. Não é? Porque seria de fundamental importância que ele estivesse lá agora para continuar esse trabalho. Eu falo que os juízes de primeiro grau, como eu, não é? E os desembargadores são distintos aí. Por quê? Quando o juiz de primeiro grau, e isso todos nós sabemos, quando a gente despacha uma petição inicial, a gente já está pensando na execução. Nenhum juiz faz um cítice ali, se ele já não está vendo como é que eu vou fazer para executar aquele pedido e assim por diante. Os desembargadores já não têm tanta essa preocupação. Eles estão mais preocupados em aplicar a lei, não é? Aquele caso específico, aquele caso concreto. Não é como mais ou menos um arquiteto fazer um belo desenho e mandar para o engenheiro cumprir. Isso aí é meio difícil, não? Os engenheiros odeiam os arquitetos por conta disso. Mas se não tivesse os arquitetos, era tudo aquelas casinhas, tudo, né? Quadradinha, tudo certinho. Então precisa também ter os arquitetos, inclusive no judiciário. Então realmente é uma situação que eu me preocupo, porque obviamente o presidente cumpre as determinações do órgão especial e jamais ele aventou e que não fosse assim, não é? Pois não. Então, já está por conta das decisões. O que aconteceu foi o seguinte, quando nós iniciamos a gestão,
A gestão anterior, até por falta de tempo e até talvez por cautela, ela não entrou na discussão da emenda, não tentou interpretar a emenda. Porque a emenda é de 9 de dezembro. Não é? O que ela poderia decidir? Não é? Porque realmente é uma lei nova, toda lei nova depende disso aqui. Eu ainda preciso ler umas 150 vezes a lei para começar a entender um pouquinho dela. Porque cada vez que a gente olha, a gente imagina uma situação que pode ser diferente, que pode mudar e assim por diante. Então, prudentemente, foi deixado para essa nova gestão. Agora, não se pode parar tudo também para imaginar, vamos refletir, vamos discutir. Não houve tempo hábil para isso, porque ela teve vigência imediata. Não é? Então, no primeiro momento, o que se pensou ali? A questão da necessidade do decreto ou não. Não é? Essa gestão não fez nenhum sequestro com base na emenda 30, não fez. Então, o que nós fizemos lá? Então, foi o primeiro pensamento. Havia um prazo lá para editar o decreto. Então, você tem que imaginar o seguinte, bom, até o prazo, vamos pensar. Aí veio o prazo, e não foi todo mundo que editou, o doutor Vinícius está controlando isso lá. E eu, daqui que eu pedi a cópia dos decretos. Aí nós começamos a mandar, assim, um aviso, perguntando para tal município, o senhor já editou o decreto? Um aviso, não é? Por quê? Porque é uma dúvida também, essa questão. Meu pensamento pessoal é que quem não editou o decreto, não é, está na ilegalidade. Esse é meu pensamento pessoal, que parece que talvez seja o pensamento do doutor Ivan Sartori. O pensamento do doutor Vinícius é um pensamento mais prudente, mais cauteloso, não é? Até porque, quando a gente sequestra numerários, a gente também pode estar interferindo em outras necessidades do município. Ele disse assim, ele convenceu o CNJ. Não, quem não optou pelo depósito mensal, optou pelo anual. E também a gente não pode obrigar a editar decreto, porque não são todos os municípios que têm dívida, como ele disse. Tem muitos municípios que não estão devedores, que tiveram gestões assim, talvez até por força da reeleição, não é? Municípios que tiveram prefeitos preocupados com a administração pública, não tem dívida. Não é? Então você não tinha como obrigar a editar decreto. A expectativa que eu tenho, se até lá realmente não ficar reconhecida a inconstitucionalidade, é que em janeiro do ano que vem nós vamos ter trabalho. De municípios que eventualmente vão ignorar essa obrigação. Eu trouxe aqui, e também, eu estava até esquecendo, para justificar esse monte de papel que eu trouxe, não é? Mas eu nem fiz um ofício, mas eu não precisa, porque a presidência é uma coisa só, né? Economizar um papel. Eu trago aqui para o doutor Vinícius, para as devidas providências, não é? A relação de importâncias que foram restituídas aos municípios, ao Estado, no valor de R$ 39.654.140,45, referente à devolução de juros moratórios em continuação. Não é? Para que ele, eventualmente, intime esses municípios para dizer assim, isso aqui foi descontado do valor que você depositou? Porque se não foi descontado, você deve. Não é isso, doutor Vinícius? Você já está aqui em mãos, não é? Já está em mãos. Então, isso é um valor que pode ser resgatado, não é? Para pagamento dos precatórios. Tá? Eu não quero me alongar, porque eu sei que o nosso colega ali, ele tem viagem marcada, tudo, e também nem aguentaria mais me ouvir falar aqui. Mas, de qualquer maneira, eu digo aos senhores, essa visão que eu falo, não sou a favor de moratória, não sou a favor da maneira como está sendo paga, mas é uma visão assim, de quem eventualmente está lá na presidência, que tem incumbência de executar essa lei, seja ela constitucional ou não, isso vai depender lá de Brasília ou do órgão especial para resolver, a gente tem que dar um jeito de aplicar ela da melhor maneira, não é? Enquanto for possível, nós vamos tentar fazer dessa maneira, porque já é definido tudo Vinícius. Na conta mensal, o máximo de 15 anos, não tem condições, não são 40 anos, 50 anos, 60 anos. 15 anos para pagar de uma forma ou de outra, não é? Com a esperança de que se pague antes. A gente sabe que tem muitos municípios aí que estão apostando na parte dos leilões aí. Eles acham que vão reduzir bastante essas dívidas,
não é? Apostando nos leilões. Eu acredito que talvez uma futura gestão estadual também vá modificar esse critério da ordem crescente, por isso que é importante que a gente pague rapidinho. Esses que têm menos para receber e vão passar por leilão também, não é? Mais difícil o acordo, não é? Até eu sempre brinco lá, né? Porque não se admite mais os acordos extra previsão constitucional. Nós não podemos dizer assim, bom, a emenda constitucional é só para os inimigos, os amigos a gente resolve aqui no gabinete, não é? Então o prefeito não pode falar mais isso. Todo mundo vai ter que receber por meio da disposição da emenda constitucional 62. Né? E essa é a esperança. Então, enquanto ela existir, nós estamos nos esforçando, não é, dentro daquela ótica da visão do presidente, que está atrelado ali ao cumprimento, não tem o juiz de primeiro grau, nessa parte, tem mais poder do que ele, né? Ele é legal de escrever. O presidente cumpre. Nós vamos tentar cumprir da melhor maneira, de forma a atender, não é, essa parcela de população idosa que eu fiquei amigo dela, não é? Para que eles possam desfrutar ainda um bom tempo aí com esse valor que é devido. Tá? Agradeço demais a todos aí, muito obrigado pela atenção e carinho. Obrigado.